Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. No episódio de hoje, questões sociais na pandemia, a queda de braço com o vírus. E aí, gente, tudo tranquilo? Então a gente está aí voltando de novo com mais um episódio, né? Esse ainda continua, né? Oi, gente, tudo bem? Então a gente está hoje voltando com mais um episódio do nosso podcast, né? Dando continuidade com o assunto principal, que é a pandemia, né? Como no episódio passado a gente já trouxe uma prévia do que seria discutido, hoje a gente vai estar abordando alguns temas e entrando um pouquinho mais, né, nas especificidades da pandemia e nas relações com ela, com a globalização, né? E nas questões sociais também, como o próprio título já nos traz. Então, para começar a falar um pouco sobre isso, eu vou chamar o Pedro e mais tarde eu volto aqui para conversar um pouco. Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Olá, Guilherme. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre como ocorreu o surgimento do vírus, né, e como ele se disseminou pelo mundo geograficamente, né, de que forma ocorreu esse movimento, né, e como isso ocorre a partir de práticas espaciais, né, o motivo do vírus ter se espalhado pelo mundo inteiro. Então, a gente vai entender agora. Então, o surgimento do vírus, ele surge na China, né, em Wuhan, isso em dezembro de 2019 ainda, e a OMS ela trabalha com 4 hipóteses do surgimento do vírus, ligada a uma questão ambiental, como eu havia falado no episódio anterior, e a primeira hipótese é a transmissão direta de um animal, a partir do momento que um ser humano tem contato com um ser humano, um grupo tem contato com um determinado animal, é transmitido o vírus, né, e as pessoas são infectadas. A segunda hipótese é por meio de uma terceira espécie, então um animal teria infectado outro animal, e esse outro animal teria tido contato com humanos, e então repassado o vírus, né. Lembrando que o vírus houve uma mutação, né, para que o ser humano pudesse ser atingido, foi a partir de uma mutação do vírus. E a terceira hipótese é uma hipótese que o Guilherme até trouxe no episódio anterior, que seriam a partir de superfícies congeladas, né? Então, os vírus estariam lá, inativos, né? Congelados numa determinada superfície, e a partir do momento que há o degelo disso, né? Há um ativamento deles, eles começam a ter contato com pessoas, as pessoas acabam sendo infectadas, né? Sendo os meios de transporte uma das características da globalização, né? A gente vem falando já isso nos episódios anteriores, também a questão dos meios de transporte, tecnologias e todas essas características. Isso é um dos motivos do vírus ter se espalhado, né? Com tanta rapidez, né? Pelo avanço das tecnologias de transporte, a gente tem o avião, barco, trem, tudo isso cruzando fronteiras o tempo todo, né? Pessoas viajando, tendo contato com outros países. E a gente precisa lembrar que o vírus ele se iniciou na China, né, em Wuhan, ali por dezembro de 2019. E por que ele se disseminou tão rápido, né? A China ele é um país de grande integração com os demais países, né, se constituindo enquanto uma das grandes referências econômicas mundial e sendo uma das maiores relacionada à exportação, né? E o que é exportação? É a venda de produtos, de bens, serviços para outros países, e a partir disso, ela é um centro de fabricação de diversos produtos e está em constante negociação com o Brasil, com outros países, e a partir disso a gente tem um contato direto, então, com a China, né? E aí, quando a gente fala que o vírus, ele acabou vindo, a partir disso, a gente não está falando da questão dos produtos, né, de trazerem
o vírus, mas a partir do contato com pessoas. A China era um dos centros de fabricação de produtos de tecnologia, produzindo produtos que se destacam no mercado mundial, como celulares, a gente tem a Xiaomi aí para falar, temos os computadores, sapatos, navios, carvão, cimento, tudo isso a China vende para outros países, né? Então, a partir do momento que a China ela tem uma grande presença no mercado mundial, né? A partir do momento que ela tem uma alta oferta, uma grande quantidade de produtos, um baixo custo de mão de obra, e que faz que a China seja essa grande potência. E explique, né, o motivo do vírus ter se espalhado tão rápido, né? Já que ela está em constante negociação, em constante integração com outros países. E então, a partir disso, eu trago o Guilherme para ele falar um pouquinho de como ocorre, né, o enfrentamento da pandemia no mundo, né, em diferentes países, como ocorre isso, né? Uma das coisas é que Wuhan foi primeira cidade da China que foi o epicentro do vírus, né? Foi onde o vírus surgiu. Mas agora, em 2020, já em maio, já não se tem mais nenhum caso de vírus em Wuhan, né? E onde foi o epicentro do vírus. E eu não estou dizendo em relacionado aos demais locais da China, mas sim em Wuhan, na cidade onde o vírus teria surgido, né? Então ela se apresenta enquanto um lugar seguro. E por que os outros lugares do mundo não acontece isso, né? Por que a gente ainda vem enfrentando a pandemia e outros países também? Então agora eu vou passar o Guilherme para a gente compreender um pouco mais disso. Bah, tu me deixou uma bucha. Se fodeu. Tá, vamos lá, vamos tentar explicar tudo isso aí, Pedro. Acho que é importante pensar o seguinte, como o Pedro já nos trouxe, né? A China lá, o primeiro caso remonta a final de dezembro, né? De 2000 e... Como é que é? 2020? Não, 2019, né? Errou! 2019, obviamente. Sim, 2019. Sim, nós estamos em 21. Beleza. Se a gente parar pra pensar, quando surge um vírus novo assim, há todo um processo para tentar identificar ele no primeiro momento, né? Tudo é novo, é diferente. O primeiro caso, o rastreio, que nem aquele filme que a gente indicou já, o Contágio, mostra isso, né? Tem que rastrear da onde veio esse vírus e o que gerou ele, né? Para te poder tentar pensar numa maneira de combater ele. Então surge lá na China. Tem que levar em conta alguns fatores aí, gente. A China é um país, né? Que há umas forças totalitárias na China. Digamos assim, que o governo tem mão de ferro, que tu não tem muito espaço para ficar questionando, né? Que as liberdades fundamentais que a gente prega no Brasil e em outros locais do mundo não se aplicam de maneira integral na China. Ok? Liberdade de imprensa e etc. Tá? Isso é um ponto. Partindo disso, quando surge o primeiro caso, há um decreto, fecha essa cidade, isola a cidade e pronto. Não há ninguém na rua dizendo, eu não vou usar máscara. Não tem ninguém na rua batendo panela. Sabe? Não tem essa resistência. Não, vai fechar e pronto, e tá fechado. Né? Partindo disso, isso aí foi não estou dizendo que isso seja certo, tá, gente? Eu estou dizendo que isso aí foi fundamental para quê? Para conter a disseminação naquela cidade, né? E fazer com que aquela cidade hoje seja um lugar que não tem mais casos de mortes, por exemplo, né? E isso se dá diferente em outros locais no mundo, né? Próprios para alguns países da Ásia se saíram bem, como o Japão e a Coreia, né? Por quê? Porque já tinha um histórico de combater síndromes gripais, H1N1, né, que é a gripe do porco, a gripe do frango, a gripe aviária. O que acontece? Quanto já foi assolado, já teve problemas com uma doença, uma epidemia, o que for, um vírus, automaticamente a população, né, sabe como é que funciona o negócio e o Estado já começa a se preparar para caso ocorra novamente. Então, quando surge o coronavírus, quando começaram aqui a falar de usar máscara, cara, não precisa ficar dizendo pro japonês lá, ou pro coreano, que ele tem que usar máscara, entendeu? Por quê?
Porque culturalmente já se utiliza máscara para um simples resfriado naquele local. Tá? Não estou dizendo que lá todo mundo é inteligente, não estou dizendo que lá que não tem movimento negacionista. Tem, porque tem em tudo que é lugar do mundo. Tá? As pessoas que são anti-vacina, que são anti-máscara, né, que consequentemente são anti-ciência. Tá? Mas então, só pensar na disseminação desse troço ligeirinho. Né? Então, ele surgiu na China. Em 2 meses aí, vamos botar aí, final de fevereiro, ele estava no Brasil. Nesse meio tempo já tinha chegado na Europa. Então nós tivemos o quê? Uma rápida disseminação global e com mudanças no epicentro da pandemia durante esse tempo. Primeiramente a China. Bom. Depois a gente pode pensar na Europa, que teve um grande número de casos. A Itália sofreu muito com isso, né? Com aquelas cenas pesadas em não ter onde botar as pessoas, né? Caminhões frigoríficos e contêineres sendo usados para armazenar pessoas, corpos no caso, né? Com o colapso do sistema de saúde. A Espanha sofreu também com isso, o Reino Unido, né? Então a gente pode pensar a Europa como um segundo. Num terceiro momento nós temos o Brasil e os Estados Unidos. Eu acho que é importante trazer, porque foi o boom aqui, quando eles começaram a conseguir controlar lá, começou o surto forte aqui, e atualmente nós temos um outro, não que o Brasil esteja bem, não que a pandemia tenha acabado aqui, mas agora a Índia tomou esse lugar de epicentro, com uma crise sanitária gigantesca, com não tendo a precisão de quantas pessoas realmente estão morrendo, porque não conseguem computar isso, né? Não conseguem registrar corretamente esses óbitos. Então há muita subnotificação, assim como ocorreu no Brasil também, essas questões da subnotificação. Mas então, quando a gente fala do enfrentamento, também varia muito com as questões sociais, econômicas, culturais, políticas desse país. Por que eu digo isso? Países que são mais desenvolvidos, que têm suas questões, saneamento básico, saúde, educação, mais bem estruturados, enfrentam melhores crises. Por quê? Porque é mais fácil, né, tu ter um povo que seja educado, ter um sistema de saúde equipado para te combater um problema desse, do que países, vamos pensar no Brasil, né, e a gente pode trazer um exemplo para isso, na questão territorial. O Brasil é um país com proporções continentais, gente. Não se tem como comparar ele com a Europa, por exemplo, que são países com extensões territoriais muito menores que a brasileira. Mas o que a gente pode trazer e pensar é a questão das políticas públicas, né? Porque tu não pode obrigar uma pessoa a ficar em casa fazendo, né, o isolamento, se não tiver condições básicas dessa pessoa se alimentar, se não tiver condições básicas dessa pessoa poder sobreviver. Eu acho que a gente tem que pensar isso, né? O lockdown é importante, o isolamento é extremamente importante, já foi comprovado isso mundialmente, mas para que isso ocorra a gente tem que dar estrutura para as pessoas ficarem em casa. Fechar a empresa, passar uma semana fechada, né, no lockdown é importante? Deveras. A gente tem que pensar que a gente tem que tentar priorizar as vidas e não podemos permitir que haja um colapso no sistema hospitalar. Mas a gente também tem que dar suporte para que essas pequenas empresas, principalmente que as que mais sofrem com a pandemia, não fechem suas portas, não demitam os seus 2, 3, 5 funcionários. Nós temos que fazer o quê? O governo, no caso, né? As políticas públicas têm que fazer o quê? Incentivar que as pessoas se cuidem, mas também dar possibilidade para que elas façam isso. Porque é muito fácil nós ficar em quarentena, quem tem uma casa, como vamos, por exemplo, trazer uma pessoa aqui, o Luciano Huck. O Luciano Huck ficar em quarentena é barbada, né? A casa dele é umas 3 quadras de casa, é uma savana, ele se perde dentro da própria sala. É fácil ficar em casa em quarentena, ele, a esposa e os 2, 3 filhos, não sei quantos filhos ele tem, tendo um quarto para cada um, videogame, internet e piscina. É fácil nós ficarmos em casa? Quantos de nós não tem a estrutura adequada para poder, se alguém da nossa família pegar o Covid, né? É muito fácil tu gerar isso, mas em prática, né? É importante prevenir, é importante lockdown, mas tu tem que ter estrutura para poder fazer isso. E aí cabe ao governo fazer essa estrutura. Tipo assim, gente, não vou me aprofundar muito mais que isso, porque no próximo episódio a gente vai estar trabalhando diretamente com algumas questões como fome, como desemprego, como auxílio emergencial. Então eu não quero me entrar muito nesse assunto para não se tornar repetitivo depois. Tá? Então eu vou passar a bola para o Pedro para ele falar um pouco sobre a questão das vacinas, né? Não só no Brasil e no mundo. E provavelmente eu volte daqui a pouco para interromper ele, para incomodar de novo. Então tá, vamos lá.
pensar então um pouco mais. Então, em relação à produção das vacinas, a gente pode pensar diretamente em diversos laboratórios pelo mundo todo, né, centros de pesquisa que começam a buscar por soluções emergentes, né, para essa crise sanitária global, né, crise social também. Então, no Brasil não foi diferente. As universidades, essas desde o início, elas estão juntamente buscando, a partir de pesquisas, estudos, achar soluções, né, para que a gente possa voltar ao mais rápido possível para uma normalidade, né. Então, a gente tem o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, que começa a estudar sobre o vírus e formar parcerias com entidades de outros países, né, uma delas é a China, na busca por vacinas e maneiras de conter essa crise, né. E isso tudo juntamente das universidades públicas do Brasil inteiro, desenvolvendo, então, pesquisas, né, e aí a gente pode trazer para um recorte mais local, né, Pelotas, com a UFPEL, com o IFSU, com a produção de pesquisas em diferentes áreas, né, a gente na área da geografia, uma das pesquisas foi realizada sobre como o vírus se difundiu no Rio Grande do Sul, né, e qual a influência do epicentro, que no Rio Grande do Sul foi Porto Alegre, como ela acabou se relacionando com os outros municípios, né? Como o vírus ele começou a se difundir pelo Rio Grande do Sul. Depois a gente tem a pesquisa do Pedro Halal, que ele foi coordenador, que vocês devem ter visto na TV, a Epicovid, que buscava estudar, né, o percentual de pessoas que foram infectadas pelo Covid-19 e a velocidade de expansão do vírus e medidas, né, para se tomar a partir disso, para que se pudesse reduzir o número de pessoas doentes. E eu acredito que seja isso, pessoal. Então, eu venho ressaltar a necessidade da gente pensar na questão de pesquisa, apesar do movimento que vem ocorrendo ultimamente contra a pesquisa, contra as universidades públicas, mas demonstrando qual a importância disso tudo, né? No combate ao vírus, mas em outras questões também, questões sociais, culturais, em como é importante a universidade pública, principalmente nesse momento. Desejo a todos um abraço, que se cuidem, que fiquem em casa, que usem máscara, que não escutem essas bobagens de não usar máscara, que é importante usar máscara.